Olá, amiguinho, olá, amiguinha, estudante, da nossa rede municipal de ensino, aqui de Vitória de Santo Antão. Sou eu, professor Eli Andrade, tá? E vou estar com vocês nessa aula de língua portuguesa para as turminhas aí do 9º ano do ensino fundamental. Para a gente iniciar a nossa aula de hoje, eu trouxe aqui algumas dicas para a gente conversar, para a gente alinhar e fazer alguns acordos, tá certo? Vamos aqui para a nossa telinha, para o nosso primeiro slide. Algumas dicas para início de conversa. Vejam só, nossa primeira dica, não perca a programação das aulas através do rádio e da TV. Trazendo aqui para mim, pessoal. Vejam só, essa é uma dica muito importante e que eu peço que você preste bastante atenção, tá certo? Porque, cada aula vai ter aí um horário, então você preste atenção nessa grade de horários, qual vai ser a aula de língua portuguesa, qual o horário da aula de matemática, anota aí no seu caderninho para que você não perca, nenhuma aula e aí não fique para trás, não fique aí devendo, alguns conteúdos para serem aí estudados e anotados. Então, a atenção ao horário é um fator muito importante que você deve prestar atenção para organizar aí o seu estudo, tá certo? Nossa dica número 2, organize o seu material de estudo, trazendo mais uma vez aqui para mim. Esse segundo ponto também é bastante importante, tal qual o primeiro ponto, tá certo? Porque organizar esse material é uma forma de você também organizar o seu conhecimento, tá certo? Nós sabemos que nossa mente, ela não é um HD que a gente vai armazenando as coisas, e vão ficando lá. Nós precisamos revisar. A construção do conhecimento, ela pede que a gente revise, tá? Porque a nossa aula de hoje vai ser o primeiro contato de muitos com alguns assuntos, com alguns temas, com algumas palavras, Então, revisar esse material, revisar essas anotações vai ser muito importante para a construção do seu conhecimento, tá? Aqui a dica número 3, anote o que o professor ou a professora pedir e aquilo que achar importante fazer o registro. Muito bem, esse terceiro ponto foi aquilo que eu falei logo no início, anteriormente. Você registrando vai facilitar. Quando você tiver dúvida no exercício, na atividade, você volta às suas anotações, observa o dia, a data que aquela aula foi ao ar, o número da aula, o nome do professor, a disciplina, e você vai encontrar lá registrado, anotado, bem organizado, que eu sei que você vai prestar atenção a essas anotações, tá certo? Nossa última dica, revise suas anotações periodicamente para relembrar alguns assuntos. Isso também é muito importante. Como eu falei para vocês, a revisão ela é um processo da nossa aprendizagem, melhor dizendo. Então, revisar esse material, essas anotações, vai lhe ajudar, você estudante, a rever esses conteúdos e a construir novos conteúdos, tá certo? Vamos aqui voltar para a nossa tela. 9º ano, aula número 1 de língua portuguesa. Nosso tema de hoje, nós vamos trabalhar sobre elementos do texto poético, Vamos trabalhar aí com algumas poesias. Nosso objetivo principal, de aprendizagem é identificar as formas e usos dos principais recursos na linguagem em textos poéticos, algumas habilidades do nosso currículo. E sou eu, professor Eli Andrade, que vou estar com vocês. Então, pessoal, para introduzir o nosso conteúdo, nós vamos trazer esse primeiro textinho. Eu peço que você preste aí atenção e a partir da telinha da sua TV, acompanhe a leitura e também faça aí a leitura comigo. Só um ponto, trazendo aqui para mim, só um pontinho para início. É importante, ao ler um texto poético, a gente prestar atenção com a entonação. O texto poético ele não é um texto que a gente vai lendo, de forma ali corrida. Nós precisamos obedecer às pausas, para que fique evidenciado a questão melódica do texto, as rimas, a métrica, que logo a gente também vai estar tratando desses temas. Vamos voltar aqui para a nossa telinha para fazermos a leitura. Então esse texto, o título, Fim de feira. Vamos iniciar. O lixo atapeta o chão, um caminhão se balança. Quem vem de longe se lança em cima do caminhão. Um ébrio esmurra o balcão no botequim da esquina. O gari faz a faxina, um cego ensaca a sanfona e um vendedor dobra a lona depois que a feira termina.
miçanga, fruta, verdura, milho, feijão e farinha, bode, suíno, galinha, miudeza, rapadura. É esta a imagem pura de uma feira nordestina, que começa pequenina, 10 horas não cabe o povo e só diminui de novo depois que a feira termina. Na matriz que nunca fecha, muito apressado entra alguém, mas sai vexado também, senão o carro lhe deixa. Um padre gordo se queixa do calor que ele domina e agita tanto a batina, quem vê fica com pena. Toca o sino para a novena depois que a feira termina. A filhinha do mendigo, sentada aos pés num beco, comendo um pão doce seco, diz: papai, coma comigo. E o velho pensa consigo: meu Deus, mudai minha sina, para que minha pequenina não sofra o que eu sofro agora. Ri a filha, o velho chora, depois que a feira termina. Um pedinte se levanta da beira de uma calçada, chupando uma manga espada para servir de almoço e janta. Um boi de carro se espanta se o motorista buzina, um velho fecha a cantina, um cachorro arrasta um osso e o pobre atravessa o bolso depois que a feira termina. Um camponês se engana, chega atrasado na feira, não compra mais macaxeira, nem batata, nem banana. Empurra a cara na cana para esquecer a ruína, arroz, feijão, margarina, açúcar, óleo, salada, regressa e não leva nada depois que a feira termina. No açougue da cidade, das 5h30 em diante, não tem um pé de machante, mas mosca tem à vontade. Um faxineiro abre a grade, tira uma mangueira fina, rodo, pano, creolina, deixa tudo uma beleza, mas só começa a limpeza depois que a feira termina. E o dono da miudeza, já tendo fechado a mala, escuta um rapaz que fala do outro lado da mesa: meu senhor, por gentileza, o senhor tem brilhantina? Ele diz com voz ferina: aqui na mala ainda tem, mas eu não vendo a ninguém depois que a feira termina. Um jumento estrupiado, magro que só a desgraça, quando vê que a feira passa, vai para frente do mercado. O endereço ao danado, eu não sei quem diabo ensina. Eu só sei que baixa a crina entre as 5 e as 5h30, lancha, almoça, janta e ceia, depois que a feira termina. É um texto, né, em forma aí de cordel, texto bem divertido, escrito aí pelo poeta Dedé Monteiro, pernambucano, lá da cidade de Itabira. É um texto bem interessante que a gente vai aí trazer algumas temáticas, né, e trabalhar em cima desse texto. Vamos voltar aqui para a nossa telinha. Vamos construir um glossário do poema que lemos, né? Mas o que é um glossário? Para a gente introduzir essa temática, né, um glossário é uma ferramenta que nós utilizamos para identificar algumas palavras no texto e procurar o significado delas. Você percebeu durante a leitura que tem algumas palavras, não sei se você soube, né, o significado de todas. Mas eu, particularmente, a primeira vez que eu li esse texto, eu não lembrei, né, do significado, algumas eu até nem conhecia. Então, glossário, fazer um glossário, significa que eu vou ali grifar algumas palavrinhas nesse texto e a partir delas eu vou procurar o significado, para que com isso eu possa entender essas palavras e, consequentemente, entender melhor, compreender melhor o texto, tá certo? Vamos voltar aqui para a nossa tela. E tá aí para você, né? O glossário é um tipo de dicionário de palavras de sentido obscuro ou pouco conhecido, um elucidário. Ele nos ajuda a entender o significado de algumas palavras do texto e com isso nos possibilita compreender e interpretar melhor os textos que lemos. Espero que você tenha também entendido, né? Igual o nosso emoji. Como fazemos um glossário? Vamos ao ponto número 1. O primeiro passo é grifar ou destacar no texto as palavras que você ainda não conhece, tá certo? Esse é o primeiro passo, identificar essas palavras e destacá-las. Com a ajuda de um dicionário de língua portuguesa ou através de algum site de busca, o Google, por exemplo, ou outro de sua preferência, né? Tem muitos aí na rede, procure pelo significado das palavras que você destacou. Terceiro ponto, anote-as em seu caderno e em seguida o significado de cada uma delas. É muito importante, tá? Revise seu glossário algumas vezes até que aprenda o que cada uma significa. Ao ler novos textos, adicione mais palavras e repita todo o processo. Então, ó, trazendo aqui para mim, esse glossário ele é muito importante para o nosso enriquecimento vocabular.
nós sabemos que a gente não nasce sem o domínio da linguagem, né? Nenhum bebezinho nasce falando. Ele vai aprender primeiro a gesticular, fazer alguns sons que a gente não consegue entender, e a linguagem nós vamos adquirindo com o passar dos dias. Nós vamos crescendo, vamos tendo contato, né, com a fala de outras pessoas, com palavras, com textos, e com isso nós vamos ampliando o nosso vocabulário. Esse conhecimento vocabular, né, ele dá aí uma alavancada, uma subida, a partir do momento que nós começamos, como nós aprendemos, na verdade, a ler. A partir do momento que a gente aprende a ler, através da leitura, nós vamos tendo conhecimento de novas palavras. A leitura é a janela, né, para um mundo novo. Então, é nessa leitura e através da leitura que nós vamos conhecer palavras novas e, com isso, enriquecer o nosso vocabulário. Com certeza você vai sair da aula de hoje com novas palavras no seu vocabulário, tá certo? Então vamos voltar aqui para a nossa telinha para a gente conhecer essas palavras. Então, ó, retomando o texto. Vou trazer o texto novamente, mas nós não vamos ler mais, tá? Eu só destaquei algumas palavras que, durante a primeira leitura que eu fiz desse texto, eu tive dúvidas. Você pode não ter as mesmas dúvidas ou ter outras diferentes. Então não se prenda a essa correção, a esse processo, né, de destaque que eu fiz. Você pode destacar outras palavras, anotar outras palavras no seu caderninho de anotação e pesquisar aí posteriormente, tá? Algumas palavras que eu tive dúvida foram essas, ó, que eu vou destacar para vocês. Ébrio, aí na primeira estrofe. Miudeza. Vamos passando. Sina. Às avessa. Regressa. Marchante. Vamos ver outras palavras. Creolina. Miudeza, né, destacada novamente. Brilhantina. Estropiado. Crina. Então, ó, tá aqui o significado de algumas palavras, né? Trazendo aí, ébrio, é aquele ou aquele que está alcoolizado. Miudeza, artigos miúdos, né, de pouco valor, quinquilharias. Sina, fatalidade, a que supostamente tudo no mundo está sujeito. Destino, sorte, fado. As avessa, né? As avessa é um processo que a gente conhece como neologismo. Foi uma palavra criada a partir de outra, né? A palavra as avessas é a expressão. Mas o autor, para seguir uma linguagem mais popular, ele usou esse neologismo as avessa. Creolina é o nome de um líquido, né, desinfetante composto por óleo de alcatrão e outros compostos, né? Brilhantina é um cosmético oleoso ou graxoso para dar brilho, né, aos cabelos. Não sei se você já usou, né, a creolina, não sei se Fernando já usou ou Júnior já usaram creolina no cabelo. Creolina não, né? Brilhantina. Brilhantina. Então, ó, estropiado é animal com as patas ou cascos feridos, né? Crina, pelo flexível e resistente do alto da cabeça, o pescoço, de caudas, né, caudas de cavalos e de outros animais, certo? Vamos passar aqui para a gente ir falando um pouquinho sobre esses recursos utilizados na linguagem poética. O poema que conhecemos hoje é bem comum na literatura de cordel, como eu falei para vocês, tá? É composto por estrofes formadas por 10 versos. Essas estrofes são conhecidas por décimas, tá? Cada verso é formado por 7 sílabas poéticas, né? Que nós conhecemos esse verso, né, e chamamos ele de heptassílabo, tá? Na literatura, a estrofe é uma estrutura da composição poética, formada por um conjunto de versos que compartilham relações de sentido e de métrica entre si. Vou trazendo aqui para mim um momentinho. Poemas, versos, né, são palavras do campo da literatura. Então você pode encontrar poemas escritos a partir de várias estruturas, ou através de estrofes, né, ou uma estrofe única, ou várias estrofes, como o poema que eu trouxe, né? Ele tem 9 estrofes ao todo. Então, ó, a linguagem poética, ela permite essa amplitude de possibilidades. Eu posso escrever um poema com uma única estrofe ou com uma única frase, tá? Ou posso utilizar
várias estrofes e escrever um livro inteiro de poemas, tá certo? A linguagem poética, os recursos dessa linguagem, ele nos permite isso, esse mundo de possibilidades. Aqui eu trouxe também, né, a figura dos cantadores de viola, né? É uma obra do artista pernambucano lá da cidade de Bezerros, J. Borges, né? Tá aí uma dupla de violeiro. As duplas de viola, elas utilizam muito nas suas cantorias, né, essa forma de poema, essa forma de versos, de estrofes, pode ser em décimas ou em sextilhas, em etc. São vários gêneros. Então, ó, de acordo com a medida do verso, a estrofe pode ser simples, como eu falei anteriormente para vocês, um poema composto de versos, né, que possuem a mesma medida. São os versos utilizados pelos cantadores de viola, por exemplo, né? E esse que eu trouxe para vocês do poeta Dedé Monteiro. Compostas, né, são poemas, né, que agrupam versos de medidas diferentes, né, estrofes, na verdade, que agrupam esses versos, e esses versos não seguem uma linha lógica de um mesmo tamanho. Eles têm medidas diferentes. Versos mais longos, versos mais curtos, essas são as estrofes compostas, né? As livres é quando há um agrupamento de versos sem nenhum rigor métrico. São versos aleatórios que aí o escritor, que o autor desse texto quis se utilizar para transmitir a sua ideia, as suas emoções, tá certo? É importante também a gente ressaltar que o verso corresponde a uma linha do poema, tá? Na maioria dos poemas você consegue observar, só trazendo aqui para mim, que a disposição que o poema obedece, né, na página, por exemplo, de um caderno, ou na página lá do celular, que nós estamos vendo, na página da internet, a maioria dos poemas, eles não preenchem a linha, a folha até o final. Ou eles preenchem a metade, ou eles formam uma coluna, como aqueles que eu trouxe. Cada linha são versos. Então o verso pode preencher toda a folha, ou o verso pode ser pequenininho, só no cantinho da folha, ou centralizado. Isso fica livre para os escritores, tá? Você também, se gosta de escrever poema, com certeza, entre nossos alunos, né, nós temos muitos poetas que escrevem, tá certo? Então é importante essa escrita e saiba desde já que você está livre para escrever o seu poema do jeito que você quiser e achar importante, tá certo? Fica livre, tá ok? A linguagem poética lhe permite isso. Vamos voltar aqui para a nossa telinha. Os versos, né, livres, como eu falei, recebem esse nome por não seguir nenhuma regra, né? Nenhuma regra de métrica poética. Já os chamados versos brancos, né, são aqueles que não possuem rima, entretanto, podem apresentar uma métrica. São os versos que não rimam necessariamente. Assim, quanto à métrica dos versos, há duas classificações, né? São os versos isométricos, são aqueles que possuem medida igual, tá? São os isométricos. E os versos heterométricos, né? Os que apresentam versos de diferentes medidas. Se você quiser anotar essas duas palavrinhas, né, que elas são um pouquinho mais complexas, não é? Para o nosso vocabulário, você pode aí anotar em seu caderno esses tipos de verso, tá ok? Isométricos e heterométricos. Vamos passar para o próximo slide. Aqui, ó, eu peguei, não é, do nosso poema, do poema que nós trouxemos hoje, a primeira estrofe, tá certo? E eu destaquei algumas rimas, tá? Algumas rimas que é um recurso, a rima é um desses recursos utilizado no texto poético. Eu diria que é um dos recursos mais comuns, né? Só trazendo aqui para mim, para mostrar para vocês aqui, ó. Como eu falei, a rima é um dos recursos mais utilizados, né, nos poemas, nas poesias e etc. Tá? Então, ó, o nosso poeta ele também usou uma sequência de rimas. Por exemplo, as estrofes, vocês podem observar, quem estiver acompanhando pelas redes sociais pode retornar o vídeo e conferir, ou pesquisar, né, Fim de Feira, Dedé Monteiro na internet, que você vai encontrar esse poema. Eles, ó, as estrofes, elas obedecem, né, uma estrutura tanto de métrica, cada verso, né, cada linha do poema é chamado de verso, e o conjunto desses versos nós chamamos de estrofe. Então essa é uma estrofe em décima, né, que ela é composta por 10 versos, e cada verso possui
7 sílabas poéticas, tá? Obedecendo a linha que o primeiro verso ele vai rimar com o quarto e o quinto, o segundo verso rima com o terceiro, o sexto rima com o sétimo, que rima também com o décimo, e o oitavo rima com o nono. Se você observar, em todas as estrofes que Dedé Monteiro fez, ele segue essa lógica. Todas as estrofes rimam nessa sequência e todos os versos têm a mesma quantidade de sílabas, tá certo? Depois você pode revisar e contar aí essas sílabas poéticas que você vai encontrar. É uma estrutura, né, milimetricamente montada. É o que nós chamamos de métrica, né, que na verdade é essa medida utilizada através dos textos poéticos, tá certo? Então, ó, tá aqui para vocês nesse quadrinho a métrica, é essa medida, certo? Que cada estrofe obedece, e também cada verso ele segue essa linha, essa medida, né? E a gente consegue observar isso através da quantidade de sílabas que a gente pode encontrar em cada verso, tá? Outros recursos, né, que o nosso texto ele utiliza, e cada poeta, né, tem aí a liberdade, cada escritor tem a liberdade para utilizar, são algumas figuras de linguagem, que eu destaquei aqui 3 para vocês, tá? Que é o neologismo, que é o emprego de palavras novas, né, derivadas ou formadas de outras já existentes na mesma língua ou não. Você pode anotar isso aí em seu caderno, tá? Neologismo é o emprego de palavras novas, certo? A assonância é uma figura de linguagem de som ou harmonia caracterizada, né, pela repetição de vogais, o som das vogais, tá? De forma a produzir uma sonoridade peculiar aos textos poéticos. E a aliteração é semelhante à assonância, só que é a repetição de consoantes ou sílabas, tá? Só repetindo para você aí fazer essa anotação, a assonância é a figura de linguagem que traz aí repetição dos sons vocálicos, né, do som das vogais. E a aliteração é um processo semelhante, só que com a repetição do som das consoantes ou sílabas, tá certo? Vamos aqui para o nosso exercício, tá? Vou trazer mais um poeminha aqui para você ler e tentar identificar alguns dos recursos que estudamos nesse primeiro momento. Então, ó, esse poema ele chama-se Canção do Vento e da Minha Vida, de Manuel Bandeira, tá? Então vou dar aí um minutinho para você fazer a leitura desse poema e tentar encontrar alguns dos recursos que trabalhamos na aula de hoje. Até já! Então, pessoal, voltando aqui, ó, para o nosso poema, né, vamos fazer a leitura em conjunto para a gente nos familiarizarmos, né, melhor com esse poema. O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores, e a minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores, de folhas. O vento varria as luzes, o vento varria as músicas, o vento varria os aromas, e a minha vida ficava cada vez mais cheia de aromas, de estrelas, de cânticos. Um poema belíssimo aí de Manuel Bandeira. Então, acredito que você já identificou alguns dos recursos, e eu vou trazer aqui alguns, tá, que eu também identifiquei para a gente socializar. Ó, ele usa a métrica, né, com versos isométricos, né, que são aqueles que têm o mesmo tamanho. A gente consegue observar aí, o vento varria as folhas, o vento varria os frutos.
são versos do mesmo tamanho, com a mesma quantidade de sílabas. Conseguimos observar também a aliteração, né, que é uma figura de linguagem, como eu falei para vocês, caracterizada pela repetição do fonema V. A gente consegue observar, né, o vento varria as luzes, o vento varria, o vento varria. Essa repetição de palavras, né, com a consoante V, né, ela caracteriza aí numa aliteração. E alguns versos também heterométricos, né, que são aqueles de tamanhos diferentes. Trouxe aí essa comparação, né, e a minha vida ficava de aromas, de estrelas, de cânticos, que é o verso maior que o escritor utiliza nessa estrofe, né? Como eu falei, é um recorte, mas é uma estrofe, um verso, né? É uma estrofe formada por vários versos, com um único espaço, né? na nossa folha. Então, ó, uma dica aí para você: pesquise alguns poemas e tente observar os recursos da linguagem poética que aprendemos na aula de hoje. E o melhor, aproveite cada instante da leitura. Busque inspiração, escolha uma estrutura e escreva o seu próprio poema. Poste nas redes sociais e divulgue com seus parentes e amigos. Então, para finalizar, eu queria deixar aqui essa frase, né, de Robert Frost, que ele diz: poesia é quando uma emoção encontra seu pensamento e o pensamento encontra palavras. Então, que você possa aí, né, encontrar essas emoções, encontrar esses pensamentos e as palavras que consigam aí expressar esses pensamentos, tá certo? Então, pessoal, vamos aqui, né, para a nossa telinha, para a gente revisar o que nós aprendemos hoje, tá? Nós aprendemos que o texto poético, né, pode apresentar algumas características que são peculiares a esse gênero, tá? Aprendemos também, né, sobre aí, que os recursos da linguagem poética tornam os textos mais sonoros, né, mais belos. Aprendemos também, né, a localizar em poesias os principais recursos da linguagem poética e a diferenciar tipos de versos e estrofes, tá ok? Então, aqui estão nossas referências, tá? E só queria agradecer a você que esteve conosco nessa nossa primeira aula. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.